Pessoal, boa noite. Nosso encontro vai ser gravado, tá bom? E start. Vamos lá, então. Eu vou ensinar campo por campo, tá? Então, bem detalhado aqui. Essa primeira parte aqui, pessoal, é mais informativo. Então, aqui, questão de nome da empresa, é mais para sair no arquivo, no demonstrativo, né? Tanto como o nome do administrador, CPF. Todos esses dados vão sair nos demonstrativos que vão sair lá no final. Então, lá no demonstrativo vai ter nome da empresa, os dados do sócio aqui para assinar o documento, né? Então, é mais informativo mesmo. Aí começa aqui a importância aqui, ó, início das atividades. Então, isso aqui, basicamente, ela funciona mais para o Simples Nacional, né? A gente sabe que tem dependendo do início da atividade, faz aquela proporção do faturamento para definir a alíquota. Então, se vocês definirem aqui que o início da atividade é 2024, quando começar a informar as receitas aqui, ele vai ter o campinho aqui no lado para informar os últimos 12 meses de 2024. Da mesma forma que se eu informar aqui que é 2025, os 12 meses já ficam em branco aqui, tu não precisa mais informar, né? Ele não tem 12 meses passados. Eu vou deixar aqui para fins dessa análise 2024, o início das atividades. E o ano corrente da análise é o ano corrente que a gente vai fazer a análise, né? Se eu botar 2025 aqui onde informadas as receitas, ele puxa conforme 2025. Se eu informar aqui querer fazer uma análise para 2026, ele vai puxar automático em 2026 e os últimos 12 meses de 2025. Então, mais informativo também. 2025. Então, basicamente, quando vocês vão iniciar uma análise, vocês vão informar os últimos 12 meses da empresa, caso ela tenha. Então, eu vou informar aqui R$10.000 por mês. E aqui no Receita de 2025, vocês vão segregar a receita. Então, por exemplo, aqui tem as receitas comerciais. Quando eu falo aqui, ó, campinho tributado, quer dizer que ele é tributado por todos os impostos. Então, ICMS, PIS, COFINS, ele não tem nenhum benefício essa receita. Eu posso informar tanto de forma mensal, então cada mês eu vou informando aqui a receita, como eu posso informar nesse campinho média. Se tu informar o valor nesse campinho média, ele vai levar para todos os meses minha atividade 2025. O sem ICMS aqui, como eu já disse, é que é uma receita que não tem tributação de ICMS. Então, aquelas receitas de venda interna ST, que já foi recolhido o ICMS lá no anterior, não vai ter tributação na tua saída. Então, tu informa a receita sem ICMS aqui. Caso ela seja uma receita que não tem nem ICMS, PIS, COFINS, que ocorre muito quando é produto monofásico, que a empresa compra, já é monofásico, tu informa nesse campinho aqui. E também tem aquelas questões que é só sem o PIS, COFINS. Tem muita receita ali que tributa o ICMS, mas não tributa o PIS e COFINS. Da mesma forma, tu vai segregar nas outras receitas. Se tiver receita industrial, vai ter a parte que é tributada e a parte que é sem ICMS. A transporte de cargas também, tem a parte tributada sem ICMS, e o anexo 3, 4 e 5 são os serviços. Então, ali, tu vai informar as receitas que são tributadas pelo ISS e aquelas que não são tributadas. Eu vou botar só uma média aqui em cada um para gerar no demonstrativo ali, para vocês verem como funciona. Essa parte, alguém está com dúvida? Se eu estou falando muito rápido, vai me interrompendo. Ninguém está com dúvida? Para mim tá tranquilo. O pessoal pode tirar dúvida, hein? Aproveitam, Leandro. Que a gente acaba falando um pouquinho mais rápido, que já entende um pouco mais. Quem não conhece a planilha ainda, às vezes pode ficar com alguma dúvida, pode me perguntando tranquilamente, tá? Então, pessoal, essa parte aqui do início aqui é só as receitas. Então, aqui tu vai, de fato, segregar a receita da empresa, né, que vocês projetam. Daí tem um campinho aqui, ó, despesas e custos. Essas despesas são as despesas da empresa, então aqui tu vai informar de forma mensal, tá? Tu vai informar uma média mensal de cada despesa. Aqui não é a forma de anual. A planilha, basicamente, ela vai pegar essa informação da despesa mensal e vai multiplicar por 12, caso tenha 12 meses de atividades, tá? Aqui eu não separei por mês porque ficaria muita informação, então, por enquanto, está sendo feito dessa forma. Então, aqui são as despesas. Aqui embaixo tem a parte de custos e compras. Então, são as compras para revenda ou compras de matéria-prima. Então, por exemplo, aqui, ó, custo de mercadoria vendida e compras para revenda. Eu posso definir as compras com base na receita. Então, eu digo que 50% da minha receita é compra de mercadoria. Eu posso formar aqui. Ele vai gerar que as minhas compras no ano foi 60 mil. Basicamente, essa compra vai servir, pessoal, para vocês informarem depois
mais à frente que eu vou demonstrar, crédito de PIS/COFINS, crédito de CMS nos regimes de lucro presumido e lucro real. E também tem a parte de custo, tá? Esse custo é mais para o DRE, então seria o CMV. Então tem um CMV para o Simples Nacional, tem um CMV para o lucro presumido e um CMV para o lucro real. E cada regime tributário vai ser um custo diferente, né? Porque a gente tem lucro real, tem crédito PIS/COFINS, diminui o custo. Lucro presumido já não tem crédito, mas tem crédito CMS. E Simples Nacional não tem nenhum crédito, né? E também tem a parte aqui do lado que é a indústria, tá? Eu vou, por enquanto, focar aqui no comércio para vocês entenderem o processo. Nós temos também aqui outras receitas. Então, outras receitas seriam basicamente bonificações, amostras, receita financeira, e também tem os juros aí recebidos sobre a operação própria, né? Aquelas vendas a prazo, que tem uns juros que é cobrado, o lucro presumido, isso aí é tributado pelo PIS/COFINS também, né? E a receita financeira aqui é mais tributação do lucro real ali do PIS/COFINS, do imposto de renda, e lucro presumido é mais no imposto de renda e contribuição. Então, aqui também é a mesma lógica, tu vai informar de forma mensal, ou uma média, né? Então, terminando essa parte de receita e despesas, a gente agora vai entrar na parte de encargos sociais, né, mais voltado para a folha de pagamento. Então, aqui a gente tem também a parte, eu posso informar 4 sócios, então, tem 4 sócios na empresa, consigo informar o prolabore de cada um mensalmente, ou uma média, né? Tem questão de RPA, se é contratado algum RPA, enfim, e a parte de funcionários. Então, por exemplo, aqui, se eu informar 5 mil, ele vai considerar 5 mil cada mês. Se eu funcionar, você vai botar uns 2 mil reais só para vocês terem uma noção. E aí, Leandro, oi. aqui nessa média, eu te falo que eu nunca usei a média, não. Eu preencho campo a campo aqui do valor do Prolabore, por exemplo. Se eu coloco a média, a sua planilha já entende que ele que ganha 5 mil por mês? Exatamente. Ele vai preencher Eu só. fazia manual, mês a mês. Não. Quando for um valor igual, pode botar na média, Uhum. tá? Daí ele vai preencher ali na fórmula os 5 mil cada mês. Isso é bom para o fator R, por exemplo, que em vez de você preencher mês a mês, você coloca 5 mil, a planilha já entende que é 5 que ele ganha e pronto. Exatamente. Isso aqui é para poupar o tempo ali de ficar repetindo o mesmo valor, né? Pois é, não usava assim não. Tá. Pessoal, aqui é o número de dependentes sócios. Aqui é mais questão do cálculo do IR. Então, se os sócios têm filhos, influenciando na dedução ou até na parte de declaração do sócio do imposto de renda. Depois eu vou demonstrar para vocês. Então, aqui terminando a parte da folha de informação, a gente deu em 2 campos aqui. Cálculo do fator R. Então, como é que é o cálculo do fator R? Os últimos 12 meses tu vai preencher, que a planilha não vai trazer, porque a gente não vai ter os últimos 12 meses de informação, né? Os últimos 12 meses de janeiro. É porque assim, né? O fator R, a folha de pagamento é pelo regime de caixa. Então, ele influencia sempre no mês seguinte, né? A folha do mês 12, competência, ela informa no mês de janeiro, na hora de calcular o fator R. Então, até janeiro de 2005, vocês precisam informar manualmente. Depois, a planilha, a partir do mês 2, ela já vai pegando automático aqui das informações que vocês colocaram. Então, ela soma ali o prolabore e o funcionário, e mais a contribuição e o FGTS ali da apuração. Aí, aqui do lado, ela vai dizendo se está no fator R ou não, tá, pessoal? A Jardine está com uma dúvida? Oi, Oi, pode falar. boa noite. A minha Boa dúvida é o noite. seguinte, essa questão do fator R, eu não consegui visualizar onde foi que você entrou para acessar a questão do fator R. Tá, eu já retorno aqui para ti, ó. Aqui nos encargos sociais, primeiro tu vai informar a parte da folha, né? E Certo. aqui tem ó, acessar cálculo do fator R. Bem do ladinho aqui, ó. Aí vai para esse campo, tá? Porque eu estou clicando aqui, a minha não está abrindo. Não tá abrindo? Provavelmente Abriu. é alguma Não, atividade. agora abriu, sim. Deu? Porque Tá aqui bom. que eu vou colocar os encargos, né? Lá eu vou colocar só o valor do prolabore ou do salário. Assim, ó. Aqui tu informa só o salário sem os encargos, certo? E Uhum. aqui no acessar cálculo fator R, os últimos 12 meses tu tem que informar a folha e os encargos, porque a gente não tem o cálculo feito, né? Então tu tem que Certo. preencher os últimos 12 meses e também janeiro de 2025. Porque daí janeiro de 2025 ele pega a informação de dezembro no caso da folha, né? E da folha dos impostos, que é feito pelo regime de caixa, certo?
Ah, tá. Então, nesse campo aqui, ele não busca automático o valor do Prolabore e do sócio lá da outra planilha, não. Eu tenho que repetir ele aqui. Porque ela vai puxar só a partir de 2025, né? Porque quando a gente forma a folha aqui, é de 2025, tá? Como a gente Ah, não tem o cálculo 2024, vocês têm que formar manualmente, pegar do sistema de entendi. vocês. Uhum. Entendeu? Não, tá certo. Entendi agora. Obrigada. Ah, perfeito. E a partir de fevereiro, daí sim, daí a planilha conforme aqui, ó, no cálculo, por exemplo, fevereiro está puxando aqui de janeiro, ó, que é a soma do Prolabore, funcionários, contribuição patronal do Simples e FGTS, daí ele faz automaticamente, tá? E aí, no caso, por exemplo, para o ano que vem, vamos pensar em 2026, é isso aqui, eu abro uma nova planilha, como que funciona? Daí tem que abrir uma nova planilha, isso mesmo. Mas aí ele busca as informações do ano anterior, os acumulados? Não, daí tu vai ter que puxar, preencher manualmente também. A Ah, planilha, ela tá. não puxa os últimos anos, tá? Entendi. Entendeu? Não, beleza. Obrigada. Nada. Tá, pessoal, terminando essa parte do Fator R, tem mais um complemento aqui do Fator R. Aqui, ó, informações para o labore presumido real. Esse campo aqui eu fiz basicamente o seguinte, eu tinha muito problema de, eu quero avaliar se a empresa é melhor no Simples Nacional ou no lucro presumido. Só que o Simples Nacional eu preciso botar uma folha maior, muitas vezes, né, um Prolabore, porque para entrar no Fator R. Mas se a empresa for no lucro presumido ou lucro real, eu posso botar um Prolabore menor. Então eu fiz o seguinte, se tu preencher aqui, ó, sim, ele vai desconsiderar essa informação aqui do sócio e dos funcionários, vai manter isso aqui para o Simples Nacional, mas na hora de fazer a análise do lucro presumido e lucro real, ele vai considerar o Prolabore que está aqui. Então aqui eu posso definir um Prolabore menor para o sócio. Porque no lucro real e no lucro presumido, eu não tenho esse problema de ter que ter um Prolabore maior para diminuir a alíquota sobre a receita bruta, né? Então, eu criei esse campo justamente para esse objetivo. Então, no mesmo planejamento, eu consigo definir um Prolabore diferente para o lucro presumido e lucro real e manter um outro maior no Simples Nacional. Então, acho que ninguém ficou mais com dúvida, né? Eu vou partir para a parte dos encargos sobre a folha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Parte de encargos sobre a folha. Então, aqui, basicamente, eu vou dizer a parte de tributação. Quanto da minha folha é sujeita ao RAT. Então, aqui eu vou informar a alíquota do RAT, vou dizer que é 2%. E eu posso dizer que 100% da minha folha é tributado pelo RAT. Aqui embaixo ele já faz o cálculo do terceiro, automaticamente. E aqui ele vai fazer um demonstrativo pequeno dos valores que estão gerando dos tributos. E eu também posso dizer qual dos sócios já está contribuindo com o teto. Então, tem muito empresa, por exemplo, empresa médica, que o sócio, ele presta serviço também na pessoa física, e já recolhe pelo teto na pessoa física. Então, para não recolher o INSS novamente na empresa, eu consigo aqui e dizer se o sócio já recolhe pelo teto ou não. Dessa forma, ele vai desconsiderar o INSS, tá? Aqui, se tiver alguma contratação de autônomo, daí vocês informam a parte de CPP e imposto de renda sobre essa contratação, né? E passando dessa parte aqui da tributação sobre a folha dos encargos, tem a desoneração. Então, pode ter alguma empresa aí que trabalhe na desoneração. Eu consigo informar aqui, ó, optante pela desoneração. Se eu clicar assim, ele vai desconsiderar ali a contribuição patronal, né? E eu vou dizer aqui quanto por cento da receita é tributado pela desoneração. Lembrando que ela já está atualizada aqui com a tabela da remuneração, tá? Nesse exemplo, eu vou desconsiderar aqui que a gente não vai utilizar. Aí também a planilha já está atualizada com a parte do anexo 4. Então, se tiver receita do anexo 4, eu vou dizer aqui quanto por cento da minha folha exerce o anexo 4. Eu posso dizer 100%. Caso tenha algum funcionário que trabalhe como concomitante, ou seja, trabalha tanto no anexo 4 como no anexo 3, ele tem que fazer aquela proporção da receita, né? Para descobrir quanto do CPP é devido. Aqui eu vou definir, com base nas folhas que eu informei lá na frente, no folha de encargo, eu vou definir quanto da folha
é sujeito ao anexo 4 concomitante. E aqui embaixo ele demonstra o cálculo certinho, quais valores vão gerar. Esse exemplo eu vou deixar não aqui, para não considerar. Seguindo aqui também tem a cálculo do sócio, tá, pessoal? Se precisar que o imposto de renda do sócio seja considerado na análise, também ela está habilitada. Então aqui, quero considerar os valores da análise da empresa. Então assim, o sócio tem 60 mil de prolabore, conforme a gente informou lá no início, nas folhas de encargos, eu informei 5 mil por mês. Então, no ano, vezes 12, vai dar 60 mil. Então, aqui ele já calcula o imposto de renda que vai dar para o sócio pagar ou restituir, né? Ele pode ser como um demonstrativo e não influenciar na minha análise. Se eu não quiser que influencie na minha análise, eu tiro como não. E se eu quiser que esse valor que está gerando aqui de imposto de renda a restituir influencie na análise, eu deixo sim. Esse formato aqui é o mesmo que tem no site da Receita Federal, tá? E, por fim, tem uns encargos detalhados, tá? Aqui, basicamente, ele vai dar os valores que estão gerando de forma detalhada da folha, quanto está gerando de FGTS, INSS, prolabore quanto está gerando de INSS, imposto de renda, além dos outros tributos sobre a folha, tá? Dessa parte da folha a gente termina, não sei se alguém ficou com dúvida, eu já posso passar para frente. Todo mundo entendeu como é que é o preenchimento? Pode falar, gente. Acho que sim. Sim, também. Tem que ficar muito atento, né, Leandro? Esse sim e não que tem lá no início da planilha, que Exato. às vezes a gente passa despercebido e já vai direto no preenchimento, e esses aqui, ó, sim, não, optante, entendeu? Isso faz uma diferença no resultado, porque às vezes você está esperando, normalmente quando a gente vai fazendo planejamento, você tem que ter noção do que você está colocando, né? Aí não bate o que você está esperando, aí quando você vai ver é essa informação. Então, vocês fiquem muito atentos a essas perguntinhas que tem logo no início, tá? Até coloco para ficar azulzinho aqui para vocês saberem que tem que preencher. Mas daí, se não se atentar, pode passar e depois lá no final não vai trazer a informação no demonstrativo, né? Isso mesmo. Agora a gente vai para a parte do liberal. Pessoal, aqui o liberal é basicamente aqueles profissionais autônomos, né? Então, eu quero ver se, por exemplo, o médico vale mais a pena ser um autônomo, ou fazer pelo livro caixa, ou ter uma empresa. É possível fazer esse comparativo também, né? Então, aqui, sempre se atente, conforme a Cris falou, considerar a tributação liberal na análise. Se eu botar não, lá no final na análise, o liberal já nem aparece na análise aqui para não também atrapalhar a visão do cliente, né? Então, vocês se atentam a esse detalhe. Se eu botar assim, ele vai puxar as despesas aqui daquele campinho que eu mostrei para vocês lá no início, receita, despesa e custo. Aqui, sem informar as despesas mensais, ele vai puxar desse campinho lá para o liberal. Então, aqui já começa a aparecer o 500, 200 reais que eu informei lá. E aqui embaixo tem o demonstrativo do livro caixa. Então, quanto de imposto de renda o liberal estaria pagando, né? Se tiver algum INSS retido sobre a nota, também informa nesse campinho. Parte do INSS. Então, aqui basicamente eu digo se o meu serviço é tudo prestado para pessoa física ou se tem algum serviço prestado para pessoa jurídica. Se tiver pessoa jurídica, você sabe, tem o INSS retido. Se não for pessoa física, não tem INSS. Mas aí tem aquele recolhimento do INSS, né? Que tem que recolher o 20%. Parte do ISS também, pode informar um percentual sobre a receita da alíquota, né? Ou um valor fixo, tá? Alguns profissionais podem ter esse recolhimento fixo. Então, já está preparado também. E no final também tem a parte do imposto de renda, né? Como o liberal vai ser um pouquinho diferente ali, o cálculo do R, do que se fosse para uma empresa, ele também puxa aqui de forma individualizada. E eu posso considerar sim ou não na análise. Acho que dúvidas aqui também o pessoal não tem. Se alguém tiver aí, pode ir falando, tá? Eu acabo falando um pouquinho rápido e daí o pessoal pode perder alguma coisa. Para mim tá tranquilo. E para vocês? Tudo certo, né? Ninguém falou? Vou caladinho. Não sei se é bom ou ruim isso. Não, gente, se tiver dúvida, aproveita esse momento, né? Porque se depois
A planilha ela é muito boa, mas ela tem que saber preencher, né, Helena? Isso mesmo. Então, se tiver dúvida, mas para que é esse campo, igual esse tanto de sim e não aqui do livro caixa? Isso aqui você habilita não. Se você falar que a água, a energia é para deduzir do livro caixa, você deixa assim. Se você falar não, não vai deduzir. Então, você tem que entender a legislação para saber se é sim ou não, entendeu? Jardine levantou a mão. Essa parte aqui de colocar o valor dessas despesas aqui, eu vou colocar ela mensal, assim, isso aqui seria para fazer uma análise ou para fazer aquele acompanhamento? É que assim, ó, a despesas que você informa aqui, ela é uma despesa, é uma média mensal. Eu não consigo informar cada mês a despesa total que teve. Por enquanto, a planilha eu só consigo informar aqui, ó, R$500 mensais de honorário, quer dizer que é R$500 por mês. Então, no final aqui, ela vai ser usada no liberal de forma mensal. Tá. Eu tenho que preencher ela lá atrás, onde eu coloco lá a receita, na primeira Aqui. parte de receita e despesa, eu coloco as despesas aqui. Exato. Tá. Então, do profissional liberal, ele vai buscar daqui. Exato, só informa uma vez. Dessa despesa, ela vai Tá. ser considerada, por exemplo, no liberal, para apuração do lucro lá do lucro real, né? E também lá na parte do DRE, depois que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês informam só uma vez, tá? Entendi. E mesmo porque a gente só consegue preencher onde está azul, né? Exatamente. Entendi. Por isso que esse aqui não tá preto, é porque ele vai vir automático quando eu preencher lá na outra parte. Exato. Eu deixei tudo azulzinho, que é possível preencher, tá? Não, beleza. Tá certo. Aí, se vocês tentarem preencher também, ele vai estar meio bloqueado, até para evitar apagar a fórmula, alguma coisa assim. Ok. Agora vamos à parte CMS, IPI e ISS, tá? Então, aqui a gente vai informar a parte da tributação do ICMS. Ela vai ser usada basicamente, principalmente pelo lucro presumido e lucro real. Como é que funciona aqui? Aqui é sobre a receita, então eu vou ver aqui a tributação do ICMS sobre as suas saídas. Da onde que ele puxa esses 120 mil aqui? Ele puxa lá da BIM Receita, que eu informei aqui, ó, eu informei 10 mil no comércio, então 10 mil vezes 12, 120 mil, né? Então, 120. Desse 120, eu vou informar aqui qual o percentual do 120 é tributado por 12, 17, 18. Vamos supor que a minha receita é 100% tributado por 17%. Então, eu informo aqui 100%, tá? E a parte de compras é a parte do crédito. Então, ele está puxando 60 mil. Da onde que ele está puxando 60 mil? Lá da parte de despesas de custo. Eu informei 50% da minha receita e 60 mil. Então, aqui é a compra, que vai servir para o crédito. Eu vou informar aqui, vamos supor que minhas compras 100% tem crédito de 12%. Então, ele vai puxar aqui um crédito de 7.200. E aqui ele vai fazer uma média de mais ou menos qual a tributação do ICMS, tá? Tem outros campinhos aqui que eu posso informar uma média de crédito sobre ativo imobilizado. Então, eu posso formar um valor aqui, R$10 por mês. Então, 10, vou botar um valor maior aqui. R$100 por mês de crédito. Então, ele vai aumentar o crédito aqui da minha empresa mensalmente. Se tiver outros créditos, eu também posso informar aqui a média mensal, né? Leandro, mas eu quero informar manualmente, mês a mês, a apuração. Não quero considerar a tua planilha aqui, a tua apuração. Tem informe semestre e IPI mensal. Aqui eu consigo informar, considera a apuração de semestre pela informação manual. Se eu informar assim aqui, a minha planilha vai desconsiderar o que ela fez automático aqui e vai pegar a apuração de vocês que vocês digitaram manualmente mês a mês, tá? Tanto do ICMS como do IPI. Aqui mais embaixo tem outros débitos do ICMS, que é parte do diferencial, parte de algum fundo, e a parte do ICMS ST também, que vocês podem informar de forma manual. Essa é a parte do ICMS. Eu vou ter a parte da indústria também, que é o mesmo raciocínio, só que aqui não está zerado, porque aqui na parte de receita, na parte de indústria, eu não informei nada, tá? Se eu tivesse formado aqui uma receita de indústria, lá na parte industrial, ele puxaria a receita aqui para mim tributar o ICMS, tá? E também o crédito. Aí também tem a parte da tributação do IPI.
Então, se eu tiver receita, eu vou dizer que quanto da minha receita é tributado por uma alíquota de 10, 14, enfim, ali vocês podem mudar a alíquota do IPI, tá? Fica à vontade. E a parte do crédito. Tem também a parte da tributação da transporte de cargas, que também é um pouquinho diferente. Então, a receita, como a do industrial comércio, ele puxa aqui do início. Então, aqui tem a transporte de cargas. Só informar uma receita aqui, ele vai puxar para vocês segregarem a alíquota aqui também. As compras, ele já puxa de um campo diferente aqui, né? Porque geralmente transportadora tem crédito, porque tem crédito de combustíveis, peças, né? Isso varia muito de estado para estado. Daí você tem que informar aqui, ó, despesa e custo. E aí que eu vou ter o combustível para utilização na atividade e as peças. Informando o valor aqui nessas despesas, ele vai considerar lá na hora para você segregar. Também tem alguns estados, também tem o optante pelo crédito presumido, aquele de 20%, então desconsidera o crédito, né, das entradas, e apura 20% ali do débito como crédito. Também ela está preparada para fazer isso. Aí só marcar assim que ela desconsidera os créditos e faz a parte do crédito presumido. Logo do lado ele vai ter o imposto detalhado, então toda a apuração que eu fiz ali do ICMS do IPI, ele vai trazer nesse campo. Imposto sobre serviços. Aqui tu vai definir a alíquota que tu vai aplicar de ISS fora do Simples Nacional. Então, se eu informar alguma receita aqui no anexo 3, anexo 4, anexo 5, que são serviços, para ele considerar a apuração do ISS, você tem que vir aqui no Imposto sobre Serviço e definir alíquotas de cada anexo que a gente formou a receita lá. Se tiver alguma redução da base ali do ISS, também pode informar aqui. Geralmente é mais a parte ali de construção civil que tem umas reduções no material, né? Então, essa é a parte do ICMS, IPI e ISS. Agora a gente vai para a parte do lucro presumido. Então, o lucro presumido, basicamente, já vem tudo preenchido, gente, que é como vocês informam a receita aqui, ele já traz tudo preenchido aqui, ó, o cálculo do PIS, COFINS, ele também deduz o ICMS da base, conforme que vocês informam aqui, né? Se tiver alguma receita diferenciada, vocês podem informar nesse campo. Se tiver alguma receita ali que tem uma parte aí de hospital que tem parte da receita, tem aquela redução hospitalar de 8 e 12. Posso informar aqui dos 10 mil quanto dessa receita tributada por essa alíquota reduzida. Também tem um campo disponível. Nesse campinho aqui, ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, é a apuração detalhada do imposto de renda. Então, tem todo o cálculo que foi feito para chegar naqueles valores de imposto de renda e contribuição que estão nessa aba aqui. Aqui tem outras coisas, questão de retenção de imposto de renda. Então, se tiver alguma receita que é tributada ali, tem retenção de IR na nota, pode informar nesse campo. Parte de contribuição social. Desculpa. Parte de contribuição social. Retenção de PIS e COFINS, posto de combustível que tem uma alíquota diferencial do presumido, consigo informar a receita aqui do posto de combustível também. E a parte do presumido seria essa. Eu acho que ninguém ficou com dúvida na parte do presumido. Senão eu já vou pular para lucro real. Tudo certo? Tem alguém aí que trabalha com essa redução aí do hospitalar? Que essa parte aqui ela é muito interessante para fazer conferência, sabe? De apuração. Não tem ninguém que trabalha com hospital aí, não, né? Então a gente já Com pode ir. equiparação. Não pode pular. Posso pular? Tá bom. Então agora a gente chega no lucro real, tá? O lucro real é a mesma sistemática, tá? Ele vai puxar todas as receitas de forma automática. Então aqui vai trazer toda a apuração do PIS, com a alíquota de 165, 7,6. Se eu tiver alguma receita que é uma alíquota diferenciada, aqui embaixo eu consigo dizer quanto desse 25 mil aqui está puxando, ela é uma receita diferenciada. Então se eu formar R$1.000 aqui, ela vai deduzir R$1.000 lá da alíquota normal, e vai tributar nessa alíquota diferenciada de, no caso aqui eu botei 2,20, 10,30, mas é editável, tá, pessoal? Vocês podem botar a alíquota aqui desde já. Aqui seria a parte
débito sobre a receita, e eu também crédito PIS/COFINS. Aqui eu segrego as despesas que geram crédito. Então, da onde que ele vai pegar essa informação? Ele vai pegar lá do início das despesas que vocês informaram. Despesas e compras, né? No caso aqui, eu informei 60 mil e aqui algumas despesas. Vou informar mais algumas aqui, por exemplo, tiver energia elétrica, R$1.000 por mês de despesa elétrica. Lá na hora de apuração do lucro real do crédito, ele vai puxar aqui, informei energia elétrica, R$1.000 por mês, dá 12 mil. E aí eu vim aqui e vou segregar a receita por mil desses 12 mil que eu informei ali. Vamos supor que é R$1.000 por mês. 12 mil reais aqui. E ainda sobra mais os 60 mil das mercadorias para revenda. Então, eu posso segregar aqui e fazer 60 mil dividido por 2. Vou dizer que é 5 mil por mês. Então, que eu distribuí toda a minha despesa, ficou um saldo distribuído zerado, que é gerador de crédito, né? Então, aqui ele faz a apuração do crédito, ele vai abater aqui dos débitos que eu gerei. Também tem a apuração do imposto de renda e contribuição. Então, aqui ele vai trazer toda a receita que tu informou, todas as despesas que tu informou, os impostos sobre a receita, para gerar, no fim, o lucro que vai apurar o imposto de renda e contribuição. Então, aqui também é tudo automático, tá? Aqui tu forma de receita e despesa. Se tiver alguma adição, exclusão, daí sim, você tem que preencher manualmente, que isso aí varia de empresa para empresa, né? E aí que, por fim, a gente tem quanto vai pagar de imposto de renda e quanto vai pagar de contribuição sobre esse receita, tá bom? Já tenho, passando o lucro real, nós temos o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, basicamente, aqui tu não informa nada, que é só um demonstrativo de como ficou a apuração cada anexo, tá? Aqui tem algumas informações da lei de vedações e exclusões. Deixa eu só dar uma dica pro pessoal. Essa parte aqui do Simples Nacional, gente, a gente usa muito aqui porque os clientes ficam assim. Eu vou emitir uma nota de 100 mil. Quanto que vai dar de imposto, né? Aí, o que a gente fez? A gente vem, faz a simulação aqui, vai lá no Simples Nacional e olha em qual alíquota, né, que ele vai cair. Então, é muito interessante para vocês, para até orientar o cliente, você está emitindo isso aqui, no ano você vai chegar nessa alíquota aqui, entendeu? Você tem um printzinho, você pode mandar para ele, para mostrar de onde você está te fazendo a memória de cálculo, sabe? Então, isso aqui a gente usa muito no escritório, essa parte do Simples. Exatamente. Assim, pessoal, a planilha, ela fecha exatamente com o sistema, tá? Se vocês informar os últimos 12 meses e informar a receita certinho, ela vai bater igualzinho em cima de vocês. Vocês podem fazer o teste que ela fecha certinho. Ela serve de conferência também, né? Exatamente. Para você ver se o seu sistema está redondinho, se está parametrizado, você vai fazendo em paralelo, principalmente para quem está começando aí e que tem muita empresa do Simples, pode usar essa planilha, essa parte do Simples aqui, sem medo para falar com o cliente. Até dezembro você chega nessa alíquota se você continuar com esse faturamento. Exatamente. Questão também do fator R, né? Dá para controlar o fator R, enfim, tem mil utilidades, né? Tem a parte do MEI, tá, pessoal? Eu não utilizo muito, mas teve gente que me pediu, então, se eu quiser considerar análise, o MEI, geralmente não é feita uma análise de MEI com outros regimes, porque dependendo da atividade nem vale a pena, né? Mas aqui tem a informação para vocês também calcular a parte do MEI, tá? Parte de recolhimento do INSS, parte de recolhimento dos impostos. Só um pouquinho, pessoal. Tem também aqui a parte do MEI, na verdade eu nunca usei não, mas eu acabei de ver aqui, pelo menos aqui no escritório tem isso, a gente tem cliente MEI aqui. Quanto que eu vou pagar se eu fichar fulano? Acabei de ver aqui, eu nunca usei, que tem aqui para você ver a contratação de um funcionário. Uhum. Muito bom. Tem tudo isso também. Agora vamos pular para a parte do... pessoal, tem uma parte de semestre aqui, não é todos os estados, tá? Mas tem alguns estados que, dependendo da faixa de receita, não sei se é o caso aí do estado de vocês, que tem redução do ICMS. Então, por exemplo, eu já tive cliente que tinha da faixa de 0 a 180 mil no Simples, não pagava o ICMS ali na parte do DAS. Então, eu já criei esse campo especificamente para isso, tá?
Se tiver alguma diferença no estado de vocês, vocês também podem me mandar que eu vou atualizando a planilha conforme é possível. Nesse caso foi exatamente uma empresa do Rio Grande do Sul, tá? Provavelmente tem outros estados que também utilizam esse tipo de cálculo. Mas se tiver redução, vocês podem informar sim aqui que ele considera a redução do semestre. E por fim tem os demonstrativos, tá? Então aqui no final ele vai me trazer todos os regimes tributários, detalhado com todos os impostos que cada regime vai gerar, né? E aqui em amarelinho vai dizer qual que tem o menor impacto sobre a receita. Então, nesse caso, com os dados que eu informei, estava dando que o Simples Nacional tem o menor impacto de imposto sobre a receita, né? 9,08. Que está gerando aqui um valor de 27 mil de impostos, conforme a receita anual de 300 mil, enquanto os demais estavam um valor bem maior. E aqui é possível gerar em PDF, se quiser mandar para o teu cliente. Ele gera também assim de forma anual, né, analítico. Como também é possível aqui no demonstrativo mensal, você gerar para o teu cliente de forma mensal os impostos que vai dar em cada mês, tá? Então aqui ele gera de todos os regimes tributários que a gente incluiu na análise. Também tem um DRE, então caso seja necessário aqui também tem um DRE que demonstra o lucro contábil da empresa, também é possível gerar um PDF. E também aqui, estoque inicial crédito. Aqui, pessoal, é geralmente quando tu vai... vou sair do Simples Nacional para o lucro presumido. Então, geralmente, aí tu vai ter um crédito de ICMS sobre os teus estoques, né, daí, conforme de cada legislação. Se eu informar aqui os valores, quando for analisar o lucro presumido, ele já vai trazer um crédito ali de ICMS para bater teus débitos. Da mesma forma, se for num lucro real, né, tu tem também o crédito do PIS e COFINS, tá? Então, alguém ficou com alguma dúvida? Porque da última parte aqui vai ser sobre a reforma tributária. Tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida e quiser me tirar agora. Aqui nessa parte de resumo, tem alguma coisa para preencher? Ou vai puxar todo o resultado que a gente preencheu lá atrás? Não, ela traz todo o resultado. Aqui você não Tá. preenche mais nada, tá? Aqui é só o relatório mesmo, como se diz, né? Isso, o relatório final da análise. Tanto aqui no Aham. demonstrativo tributário como aquele mensal. Tá. Tá? Pode pular, então, para a reforma. Tá. Então, pessoal, a parte da reforma, né, ela ainda está um pouco novo, né? Ela está ainda para sair várias partes da lei ali que não ficaram muito claras. Mas eu já elaborei alguma coisa aqui para vocês ir adiantando para o cliente, pelo menos ter uma visão de como vai ser, né? Então, basicamente é o seguinte, aqui no Simples Nacional, eu vou conseguir tanto permanecer no Simples e pagar o IBS-CBS. Então, aqui, na hora de apurar de Simples Nacional, eu quero desconsiderar o PIS e COFINS e calcular o CBS. Aí eu vou tirar do não aqui e botar sim. Se eu botar sim, ele vai desconsiderar o cálculo do PIS e COFINS ali dentro do DAS e vai considerar a apuração do IBS o CBS que a gente vai fazer aqui dentro, tá? Da mesma forma do IBS. Como o IBS ainda é lá para 2029, eu coloquei as duas opções aqui para vocês já irem fazendo o CBS. Então, em 2027 só começa o CBS, Leandro. Então, eu já deixei aqui pronto para vocês só considerarem o CBS na hora de enviar para o cliente. Da mesma forma do lucro presumido e lucro real. Eu posso vir aqui e informar sim para considerar o CBS e automaticamente a planilha vai desconsiderar toda a informação do PIS e COFINS que vocês fizeram na apuração na planilha. E como é que funciona aqui a prática aqui do uso aqui? As despesas, que na maioria vão ser geradoras de crédito, né? Ela já puxa lá daquela BIM que você informaram lá no início das despesas. Então, aqui ela vai fazer total de despesas e aqui embaixo eu vou segregar conforme a alíquota do CBS e do IBS. Então, aqui pode formar 5 tipos de despesas de alíquotas, né? Então, aqui eu posso ter uma alíquota de uma despesa, outra alíquota de outra despesa e assim por diante. Da mesma forma da receita. Na receita eu posso informar aqui
o faturamento que vai ser utilizado conforme cada alíquota que eu informar aqui do CBS ou IBS. E, por fim, ele traz a apuração aqui do CBS e IBS, tá? Então, se vocês preencherem aqui sim para o CBS, ele vai considerar a apuração que está aqui e vai desconsiderar toda a apuração que a gente fez no PIS e COFINS normal. Tem alguma dúvida aqui, Cris? Leandro, Oi. eu tenho só aqui uma pergunta para fazer fora do contexto da nossa reunião. Eu tenho um escritório de contabilidade, Tá. eu sou a dona, mas eu tenho alguns funcionários. Seria possível você dar um treinamento aos meus funcionários A respeito do quê? a respeito de tudo isso? Porque eu tenho, tipo assim, eu faço a minha prospecção para com os clientes, mas, assim, para utilizar a planilha, eu não tenho tanta experiência como eles. Entendi. Eu viajo bastante. Vou prospectando cliente, porque eu sou de Sobral, de Joca, Jericoacoara, Acaraú. Eu tenho cliente de Joinville, tenho cliente de São Paulo. Mas, porém, a minha prospecção é mais assim, em busca de clientes. Se seria possível depois, ou no privado, ou não, ou você quer pensar para dar um curso aos meus funcionários? E eu sei que tem um custo, mas eu precisava desse treinamento. Aí você diz um curso referente a essa planilha, no caso. Exatamente, e referente a essa planilha. Aham. Eu queria para 3 pessoas, porque é 2 fiscal, lucro real presumido, e eu tenho lucro real presumido, Simples Nacional, setor pessoal. Aham, entendi. Entendeu? Aham. Só lembrando que o curso vai ficar gravado, tá? A Cris está gravando, eu acho que depois ela pode disponibilizar, né, Cris? Depois eu posso disponibilizar para me mostrar para eles? Pode. É isso, o meu receio era esse, de não poder disponibilizar esse conteúdo e depois eu me perder, Aham. entendeu? Marluce, a planilha, ela é sua, você só não pode disponibilizar, né, fora do seu escritório, mas dentro do seu escritório, Com ela pode ser certeza. usada, e o treinamento também eu vou colocar no Drive, vocês vão ter acesso, e seu time pode assistir. Pronto, é isso que eu quero. Eu não vou pagar uma planilha para outras pessoas assistirem, porque eu tive a oportunidade, entendeu? Então, eu quero a minha oportunidade, eu paguei para isso. Eu não vou dar minha planilha para outra pessoa. Isso, a planilha é sua. É minha. E lá no seu escritório você pode usar ela. E o treinamento eu vou disponibilizar. O Leandro falou, liberou. Você e seu time pode. A gente só não pode compartilhar por questões. Com certeza. Eu concordo com você plenamente. Concordo. Aí, assim, pessoal, a Cris vai disponibilizar ali o curso, né? O vídeo. Mas se depois verem o vídeo, fiquei com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também, tá? Só que eu vou responder conforme o tempo ali, né? Não, eu, geralmente, às vezes, não respondo no dia, eu demoro enfim. Depende da minha disponibilidade, mas o que você precisar de ajuda ali para entender a planilha, vocês podem falar comigo também. Mas mesmo assim, com essa mudança, eu vou ficar no seu telefone, se a gente precisar fazer cursos e treinamentos, eu vou pro seu privado e a gente faz um pacote. Pode ser, sem problemas, tá? Obrigada. Imagina. Pessoal, acho que... Tem mais dúvidas? Entenderam como é que funciona a planilha? Gostaram da planilha? Falei com vocês que a planilha era muito boa, que eu uso aqui no escritório, tanto para planejamento, tanto para conferência. Tudo certo? Então, Leandro, tem mais alguma coisa para complementar? Acredito que seja isso, né? Acho que vai surgir a dúvida no momento que for usar, né? Agora é muita informação, eu acho que tem que pegar ali, usar, testar, fazer algumas análises, e depois, se precisar rever o vídeo, se também ficar com dúvida, me perguntar também, né? A gente tá aí disponível para ajudar também. Isso mesmo. Jardine, pode falar. Oi, Jardine. Tá me ouvindo agora, né? Sim. Assim. Então, aqui no início da planilha, onde coloca o nome da empresa e a data de início de atividade e tal, eu vou colocar isso aqui para a empresa, por exemplo, A, B, e vou salvando cada uma com o seu nome. É isso, eu vou replicando a planilha e colocando ela aqui, é isso? Exatamente, isso mesmo.
Então, tu vai botar o nome da empresa aqui e pode salvar elas, vai ali, salvar como, né? E bota o nome da empresa que está fazendo a análise. Entendi. Entendeu? Para gerar valor ao negócio de vocês, o que, que a gente faz aqui no escritório também? Agora chegou, a gente está no meio do ano, em julho, agosto, a gente começa a desenhar cenários para os clientes migrarem. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma empresa A, aí eu coloco aqui o planejamento, empresa A, ao ano, e eu quero fazer receita, despesa, para ver se eu continuo com ela em 2026, no preço mínimo, real, institucional. Então, eu desenho todo o cenário e convoco ele para reunião. Estratégia. Acaba que a gente está gerando valor, porque o cliente tem o trabalho dele, empresa dele, seja para me falar com o cliente, olha, você não precisa Ô, Cris, de cenário, entendeu? Então, vocês podem utilizar essa planilha de desenhar cenário, que a gente tem para papel, você vai apresentando para ele o cenário ideal. Leandro, oi. tem um escritório que não é drive. Tem alguma Acho que tá. Eu não tô conseguindo escutar direito. Eu acho que tem alguém que tá. Acho que agora você está me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Aqui no escritório tem alguns computadores que não tem Excel. E eu uso aquela planilha do Google Drive. Ah, aquela planilha do Google Drive tu não vai conseguir utilizar, tá? Não consegue, né? Não. É porque ela trabalha com macros, né? Então tem que ser o Excel normal mesmo. Bom. Tudo certo, então, pessoal? Vou parar de gravar aqui.